Fala galera, estamos aqui hoje no episódio especial do Taura Podcast. O episódio é alusivo ao Outubro Rosa. Sim, a gente tá nessa também. E comigo aqui hoje na mesa, Dr. Vinícius, meu amigo, a nossa convidada que daqui a pouquinho eu apresento, tá? E eu queria muito agradecer aos nossos patrocinadores, a Clínica Cirúrgica Sapiranga e Mais Verde Gestão Ambiental. E lembrar pra ti, clica ali no sininho pra saber das novidades, porque esse episódio vai sair quentinho, 24 horas, ele tá no ar exatamente para aproveitar o período do Outubro Rosa e que a gente possa divulgar ao máximo a informação para as nossas famílias, nossos amigos, nossas amigas, certo? E também nos segue, é bem importante. E outra, começa a colocar no comentário lá o que tu espera que a gente apresente, quem vocês querem que a gente traga, qual o assunto que vocês querem que a gente aborde nesse podcast. Bom dia, Vinícius. Bom dia, hoje bastante animado com o nosso episódio, porque a gente comentava aqui nos bastidores que, apesar da gente ser um podcast que fala de saúde masculina, né, esporte para o homem, etc., quando a gente vai falar sobre mulher aqui, é de um jeito especial e uma ocasião muito especial do Outubro Rosa para chamar atenção para um assunto que é de extrema importância aí para todo mundo que está à nossa volta, e as mulheres em especial, né, que nossas esposas, mães e amigas e por aí vai, né, futuramente, né, eu tenho filha, então assim, um assunto muito importante. Estou muito animado para esse episódio de hoje. Então hoje com a gente aqui está a doutora Renata Rockenbach. Ela é médica ginecologista e obstetra e mastologista. Ela atende há muito tempo, mais de 15 anos pelo SUS, e tem a clínica dela. E ela tem uma coisa muito especial, ela ainda dá palestras e atuou bastante tempo com a Liga Feminina de Combate ao Câncer como voluntária. Doutora Renata, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Sempre foi muito corrido. Bom. Foi corrido. Mas sempre muito bom estar falando sobre câncer. Quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que fica mais fácil, a correria vale a pena. Vale a pena? Vale. Então, nosso público já sabe que a gente sempre tem uma conversa de bastidor e tal, e nem sempre a gente conversa sobre o que a gente programa aqui no tablet, tá, doutora? Tá. Me conta, que história é essa de exportar filho? Essa história é muito interessante. Quando eu engravidei a primeira vez, eu tenho 2 guris, né? Um de 8, outro de 5. Meu marido foi estudar e viu que Estados Unidos era o único lugar que era Juiz Solos, nasceu lá, é americano. Então, pela cidadania, para deixar um legado para as crianças, a gente foi para ter o primeiro, deu tudo certo, a gente foi para ter o segundo. E o ano passado, aos 43 anos, né? Eu choquei todo mundo no bloco cirúrgico. A gente decidiu tentar para ver se vinha mais um. Em 22 dias eu estava grávida, sem nenhum tipo de tratamento, nada. E veio uma menina, né? Eu tinha 2 gurias, então acho que toda mulher sonha em ter uma menina para brincar de boneca, né? Eu tô realizada e aos 44 anos eu fui mãe de novo. Então, assim, tô com uma bebê de 2 meses, amamentando, né? Depois a gente vai falar sobre amamentação. Então, ficou ainda mais corrido, mas também fui ter a bebê nos Estados Unidos, o pessoal lá do hospital segurou as pontas do SUS, porque alguém precisava fazer os cânceres de mama, né, as pacientes não poderiam ficar esperando, e agora eu tô retornando devagarinho, assim, só no SUS, o consultório trancado, porque mãe de 3 eu digo que é só pra maluco, né, não sei onde é que eu tava com a cabeça. As famílias a cada período vem evoluindo, entre aspas, e reduzindo. Antigamente, filho era mão de obra barata, né? Sim. Então, eu sei que eu conheço pessoas que de um lado da família eram 12 e do outro lado eram 10 irmãos. Então, assim, era uma lavoura inteira, lavoura de fumo inteira, tava mão de obra. Eu tô fora do padrão, né? Porque hoje em dia, assim, ou tu tem um filho ou tu tem um pet, né? Ninguém mais... Uma planta, começaram agora com o pai de planta também. Então eu tô completamente fora do padrão 2024. A mãe da minha esposa é de uma prole de 18. Meu Deus. Filhos. Então não foge aquilo que eu comento, né? Que a família, ela é o núcleo da sociedade. Hoje ela tá um pouquinho menor, né? Mas a gente tem uma vantagem de poder hoje escolher famílias, né? Por exemplo, eu tenho a minha família de nascimento, eu tenho a minha família que eu formei, e hoje eu tenho uma família fraternal dentro dos grupos que eu convivo. Outra coisa que é interessante, Vinícius, o nosso esporte está vinculado à vida da Renata também, não sei se ela te comentou, mas vários familiares dela praticam
a arte suave. E ela está, inclusive, tentando encontrar um ponto, um local para colocar os filhos dela a treinar. Olha aí. E eu não comentei, mas eu tenho um primo, o meu primo menor, o Marcelo, né, que ele mora na Austrália há alguns anos, já tá mais de 10 anos, e o guri dele, que tem 7 anos, é campeão nacional de Jiu. Ele começou com 3 anos de idade, e agora o pequenininho tá indo da mesma onda, botou a esposa, ele casou com uma australiana, então é bem legal isso aí, porque é uma arte, né? Eu brinco que não é só um esporte, é uma arte, e tem que ver a disciplina do menino. Então isso aí eu converso sempre com o Vinícius, e com as outras pessoas, como eu tava comentando ali. O jiu-jitsu, ele não é só um esporte. O pessoal entra lá para buscar emagrecer, para defesa pessoal. Só quando ele começa a entender o jiu-jitsu, que ele passa a ser um estilo de vida, uma forma de tu te guiar, de tu preparar tua mente para desenvolvimento, né? Mas o mais interessante foi quando eu falei com uma aluna, e até eu dei uma palestrinha para meus alunos na segunda-feira à noite, e eu disse para eles, gente, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, ó, não importa quão bom vocês são no jiu-jitsu, de forma alguma. Ninguém de vocês está vivendo de jiu-jitsu, não importa o quão bom. Vocês têm que entender que, para valer a pena, a gente tem que saber quão bem o jiu-jitsu faz pra gente. Exatamente. Porque se não se fizer bem pra gente, se a gente não entender isso, ele fica sem significado. Né? Então eu vejo assim as famílias entrando no mundo do jiu-jitsu pela criança. Aí eu tenho vários casos lá. Entrou pela criança, o pai acompanhou muito tempo, de repente o pai já tá com a gente. Aí a mãe pergunta quando é que vai ter a turma feminina à noite. Cada vez mais mães treinando jiu-jitsu, né? Uma coisa interessante. Antigamente, nossa, era muito difícil ver até meninas na academia. Hoje em dia, a gente vai, tem a turma Kids e tem a turma das mães dos Kids, né? Então Sim. Mas esse meu primo entrou muito cedo, e aí até tem um episódio interessante, eles foram viajar uma época, eles não tinham filhos ainda, e aí no metrô na Espanha, uma senhora teve a bolsa usurpada, né? Um ladrão pegou a bolsa, ele saiu do metrô, ele finalizou o cara no chão e a polícia prendeu o cara. Ele recuperou a bolsa, celular, carteira da senhora. Então, assim, ficou conhecido no Facebook, né? Todo mundo repostando. E, assim, é uma arte que tu, com uma técnica, tu imobiliza uma pessoa, tu para uma briga numa balada, né? Que eu acho que balada hoje em dia nem existe mais, hoje em dia é tudo meio digital. E falando assim dos brasileiros fora, é uma coisa que é nossa de não valorizar o que é nosso, né? Mas eu já ouvi diversos relatos de pessoas daqui do Brasil que vão viajar. E aí, por exemplo, chegam nos Estados Unidos e aí vai passar lá pelo controle migratório, né, alfândega, sei lá como é que eles chamam direito, e que aí quando é alguém que tá indo para lá disputar um campeonato e tal, assim, sem ser consciente, eles já olham pra pessoa de outro jeito. Ah, não, mas um atleta brasileiro. Eu tenho um relato de uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa que passou muita necessidade na vida, hoje ele vive de jiu-jitsu. E ele não tem perfil para passar no visto, na entrevista do visto. Ele não tem emprego fixo, não tem carteira assinada, não é empresário, é solteiro, é jovem. É o perfil do imigrante ilegal. E ele foi lá e disputou o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu e voltou para casa, entendeu? Exatamente, porque eles olham de outra maneira. Exatamente. Mas voltando um pouquinho ainda para exportação de crianças. Doutor, um relato breve. Assim, eu sei que eu tenho muitos amigos que são mais jovens, sonham morar fora do país, sonham ir para os Estados Unidos. Como é que é a comparação? Nosso SUS e o atendimento médico, clínico lá dos Estados Unidos. A senhora tem experiência tripla já? Eu tenho experiência tripla, mas assim, lá existe um SUS, né? Um SUS-like, que nem eu digo, para quem é cidadão, né? A gente nunca usou isso, a gente sempre pagou tudo particular, né? Não é um valor absurdo quando tu coloca no papel e vê que tu vai deixar uma cidadania, né? Quando eu converso sobre isso, as pessoas até se surpreendem dos valores, porque eles têm alguns pacotes, né? Mas é tudo muito diferente. Dessa última vez, eu tive atendimento praticamente só com enfermeiras, né? O médico veio na hora que estava nascendo, tive os 3 de parto normal, né? A gente pode marcar cesárea, não tem esse mito de que lá só se ganha de parto normal, não pode ser marcado a cesárea, mas era uma
uma coisa que eu queria, que eu achava importante, e acabou vindo de parto normal, super tranquilo. E me chamou a atenção dessa última vez como as enfermeiras estão na rotina mais inseridas do que a gente tem aqui, né? A formação deles é diferente. Inclusive, eu tô olhando um seriado enquanto amamento, né? O Residente no Netflix, que é bem interessante. E eles mostram bem isso aí, as enfermeiras na assistência, né? E os médicos muito mais atrás do palco e só dando o suporte que precisa. Então, não sei se isso vai ser uma tendência aqui para nós, né? Em relação aos nossos atendimentos, que eu acho que ajudaria bastante no SUS, porque a gente nota que falta mão de obra, né? Só que também a gente não pode esquecer que a nossa formação aqui no Brasil é muito diferente para médico e enfermeiro. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas mudanças que às vezes podem acontecer, que isso pode tornar perigoso, né, para a população. Aquela história de importar uma conduta de outro lugar sem entender as diferenças que a gente tem de formação, de estrutura, acontece muito no Brasil, né? Todo mundo, o Brasil é importador de cultura. Todo mundo que quer achar uma solução para alguma coisa no Brasil, não, mas aqui nos Estados Unidos é feito assim, ou aqui no Canadá é feito assim, mas não é bem assim que funciona em saúde, né? Isso que a Renata falou é importantíssimo, a gente tem que ver como é que é a estrutura, como é que são formados os profissionais, porque não significa que o enfermeiro aqui é igual ao enfermeiro que é formado nos Estados Unidos, e o médico aqui é igual ao dos Estados Unidos. Tem diferenças muito grandes de formação. Né? Não, a gente percebe assim, no meu primeiro filho, quando veio a enfermeira e me disse que ela ia fazer anestesia, né, que a gente faz um bloqueio na coluna para o parto, eu fiquei apavorada. Né? Eu sou médica, meu marido é médico, então assim, a gente já sabe. E aí ela me disse bem tranquila, eu sei o que tu tá pensando e passando, né? Eu já tava com contrações. Aqui eu tenho uma formação de 8 anos para ser enfermeira anestesista, e ela só faz anestesia. E só faz alguns tipos de anestesia, né? Porque o anestesista, eu brinco com os colegas lá, é o cara que vai te botar para dormir, é o cara que vai te fazer acordar. Então, assim, a formação dele é muito importante, né? Quando a gente pega gente que já tá parada há muito tempo no mercado e faz um tipo de sedação, às vezes a gente leva medo numa cirurgias grandes. Então, assim, a gente que é da área técnica, a gente sabe o outro lado, né, dos bastidores. Mas quem não sabe pode parecer, não, é super tranquilo, o enfermeiro tá aqui, tá dentro de uma farmácia X, tá prescrevendo antihipertensivo. Não, eles não têm a mesma formação, né? A gente estuda muito mais farmacologia, não que os caras sejam menores, não quero dizer isso, mas assim, a formação é diferente. Inclusive o médico lá, eles têm um interesse de ter médico estrangeiro, por quê? Porque a gente bota muito a mão aqui. Eu brinco, se não tiver determinado material, a gente improvisa com o outro, né? E isso a gente aprende no SUS. Quando as pessoas terminam a especialidade, eu digo, primeira coisa é ficar no SUS, porque tu vai ver um volume absurdo de casos, né? Não tem como. Então, assim, tu vai ver casos muito graves e lá eles não têm isso, assim, e inclusive tem a questão também do processo, né? É super diferente também, porque eles não podem ter acesso, não botam a mão por causa dos processos médicos. Então... O SUS aqui no Brasil é uma grande escola, né? Nenhum médico vai ser realmente bem formado e com a experiência que precisa sem passar pelo SUS aqui no Brasil. Se alguém, eu não sei nem se acontece isso, é muito difícil não passar pelo SUS, mas se em uma hipótese, né, do médico não passar pelo SUS, ele sairia capenga, assim, ele sairia incapaz de atuar em todas as áreas que ele realmente precisa saber para poder atuar no Brasil. É uma grande escola e é satisfatório a gente poder lidar com as pessoas que estão ali, porque são pessoas que realmente precisam, né, e é o nosso dia a dia aí, ajudar essas pessoas e atender da melhor maneira possível, né. Doutora, como é que tu escolheste chegar na ginecologia obstetrícia e depois seguir para mastologia? Desde a minha formação médica, né, lá no 5º ano, eu gostava muito de cirurgia, né, cheguei a pensar em fazer cirurgia geral, mas cirurgia geral eu achei que ficava muito longe da mastologia, eu escolhi uma especialidade que eu queria fazer a diferença, porque o Vinícius me conhece, eu tô indo atender o SUS com uma bebê e não tô indo pro consultório. O consultório eu já falei pra minha secretária que só o ano que vem, depois de fevereiro ou março, quando ela já tiver com as mamadas mais tranquilas, né? Mas isso precisa ser enfatizado, né? Às vezes, desculpa te interromper, mas assim, ó, às vezes as pessoas têm uma visão de nós médicos de uma maneira que é um pouquinho deturpada, né? O médico só pensa no retorno financeiro, o médico...
E aqui está um exemplo da Renata, de quando ela teve que fazer uma escolha, porque ela precisa se dividir entre o trabalho e a filha dela que acabou de nascer. Ela optou pelo SUS porque é onde as pessoas mais precisam. Então, né, aproveitar o nosso programa aqui para dizer que o médico ele também é um ser humano que também tem empatia pelas pessoas e que se preocupa com as pessoas. E eu conheço a Renata há muito tempo porque eu fiz formação no hospital que ela trabalha e isso já tem... Mais Vou 10 denunciar a anos. nossa idade aqui, né? Já tem 10 anos, e eu vejo assim, a dedicação que ela tem pelas pacientes e o tamanho do ambulatório dela. Eu tive a oportunidade agora de ajudar a cobrir a licença maternidade dela, dando suporte ali aos residentes no ambulatório, e é um ambulatório que tem 30, 40, 50 pacientes às vezes, e ela vai lá e atende e conduz aquilo assim com uma humanidade, né, e uma qualidade muito grande. Então as pessoas precisam saber que tem sim médicos muito bons que vão atender os pacientes que precisam. A minha secretária me xinga, né, porque ela já tem uma lista de pessoas que querem voltar, e eu disse, olha, infelizmente, assim, ó, tem um monte de gente para atender convênio, mas o SUS só tem eu. Né? O nosso hospital, como hospital do SUS, a gente sempre passa por algumas dificuldades, né? Porque o hospital não paga, o hospital atrasa pagamento, então isso acontece em todos os locais, né? Eu estava conversando com colegas de outros municípios, está todo mundo na mesma batida, né? Mas a gente não pode esquecer que lá atrás tem uma vida, né? E eu acho que quando tu tem câncer, o câncer não espera, né? Eu não posso dizer assim, olha, eu vou voltar em janeiro, vou dar 4 meses e vamos atrasar a fila. Não dá para atrasar a fila. O Vinícius me conhece, as pacientes do SUS às vezes são operadas mais rápido que a do convênio, porque o convênio eu dependo de 10 dias úteis, às vezes, dependendo do convênio, 15 dias para autorizar. E o SUS não, eu atendi, hoje é segunda, vamos operar quinta? Não é porque seu caso é grave, mas não vamos esperar e tal, então eu nunca tive fila. Eu não consigo lidar com essa coisa de tipo, tá pelo SUS, vai demorar. Não dá, né? Na área que a gente atua, Vinícius atua no outro lado, né, do corpo ali, também na parte de câncer, a gente não pode esperar, né? A gente tem que ser prioridade, sim, esses pacientes. Então... é difícil essa escolha, porque eu sei que a minha pequena depende de mim, os meus outros 2 também estão sentindo, porque é bastante demanda, mas eu tenho que voltar devagarinho. Doutora, então, entrando agora no assunto real do nosso podcast, o que é o Outubro Rosa para quem não sabe? Fala para aquela câmera ali, doutora, então, essa aqui. O Outubro Rosa, ele começou lá nos Estados Unidos, né, uma paciente... perdeu a vida pelo câncer e a irmã resolveu fazer uma corrida, né, e botou laços rosas. Então é a Susan G. Komen, é uma instituição não financeira, né, porque também muita gente se aproveita do Outubro Rosa para ganhar dinheiro em cima disso. E eles começaram essa batida e começou por todo mundo a se iluminar prédios, a usar o rosa, e isso começou lá em 1990, tá? Hoje, né, mama é o câncer que mais mata mulheres, logo depois do câncer de pele não melanoma. Então, assim, a gente ainda tem um absurdo de diagnósticos e parece que cada vez mais a gente está tendo esses diagnósticos, né? As pessoas estão se conscientizando, estão fazendo exames, mas, assim, a mama é 30% de todos os cânceres, né? É muita coisa. Eu brinco com eles lá na oncologia. Todas as pacientes da oncologia são as suas pacientes. Não é, porque mama tem muito, né? Então, a gente faz muito diagnóstico, então a gente precisa bater nessa tecla. Sempre em outubro, mas assim, em todos os meses. A gente aproveita o mês da mulher em março para fazer também campanhas, porque as pessoas precisam se conscientizar que precisam se cuidar, né? E não é só paciente idosa, né? Eu brinco com as minhas pacientes de consultório, quando faz 40 anos a gente bota um pé no risco, quando faz 50 a gente bota os 2 pés. Então, assim, tem que ser alertado, tem que tomar cuidado. A gente ainda tem cartilhas muito ultrapassadas no SUS, né? Eles defendem ainda a bandeira de mamografia de 50 a 69 de 2 em 2 anos. Sociedade Brasileira de Mastologia não concorda com isso, porque a gente deixaria de ver essas mulheres por 2 anos e, em vez de pegar tumores bem pequenos, se faria o diagnóstico em tumores muito maiores, né? Então, muito pior para o paciente. E a gente tem visto cada vez mais pacientes entre 40 e 50 anos com diagnóstico, às vezes até mais jovens. Então, não dá para ficar nessa batida aí ultrapassada, né? Quais são os primeiros sintomas? O primeiro sintoma sempre pode ser o nódulo, né? É a coisa mais comum. Quando a gente pega, assim, de 10 pacientes, 9, eu senti
né, apalpei minha mama. Muitas vezes é os maridos que sentem, né, mas às vezes elas escondem dos maridos também. Já peguei casos assim com ferida na mama e a paciente tendo relação de sutiã, né? Porque não queria que o marido soubesse que ela tinha algum problema ali na mama. Então, assim, a gente pega tudo que é tipo de caso, né? E isso não foi no SUS, né? Era uma coisa chocante, assim. Se eu te mostrar as fotos, tu vai ficar apavorado como é que a pessoa deixou chegar nesse ponto com convênio. Mas isso acontece, né? É aquela verdadeira história da negação, né? Não, isso aqui não deve ser nada, não deve ser nada. E outra coisa que eu falo muito nas palestras hoje em dia, nos últimos 5 anos, é que os homens se alertem, né? Porque câncer de mama também dá em homem, né? Tu não precisa ter um histórico absurdo de câncer, e às vezes tu é o primeiro. E como é que ele vai aparecer? Um nódulozinho atrás do mamilo, né? Porque o homem ele não tem o mesmo tecido que a mulher, então ele não vai dar ao redor do tórax. E às vezes eles vão consultar, eu já tenho 3 casos de câncer de mama masculino operados, isso é, sim, mama masculina é 2% de toda a literatura, mas só eu, Renata, já tenho 3 casos operados de câncer de mama masculino, que é uma coisa relativamente mais rara perto das mulheres. E os homens também têm que estar se cuidando, têm que estar se palpando, né? Pode ter uma lesãozinha ali que tu não tá percebendo, parecer um nódulo, tem que ir investigar, tá? Não precisa ter medo que não vai ser visto como menos macho ou coisas do tipo, né? Ainda tem esses estigmas, né? Imagina, vou marcar uma consulta com um mastologista, né? Mas é verdade, pode acontecer, e o fato de ser raro é um desafio diagnóstico por causa disso, porque é difícil alguém pensar em câncer de mama em homem, porque é uma coisa rara, né? Então as doenças raras, né, elas muitas vezes são negligenciadas porque a gente não tem o hábito de ver isso. É diferente quando uma mulher aparece com um nódulo na mama, meu Deus, todo mundo já fica preocupado e vamos fazer os exames e vamos atrás, mas lembrar que o homem também pode ter, né? Eles ficam esperando, né? E quando eles Na verdade, eu acho que eles não acreditam. Não acreditam. Não, por desconhecimento da causa, eu acho que eles não acreditam. Poxa, eu tô com um nódulo, é só um cistinho, como é que chama aquele sebinho? Né? Então, quando eles se dão conta, já passou, porque não conhecem a realidade. E ficam com vergonha também. Não, mas eu acho que isso é pouco divulgado. Eu já conhecia essa questão do câncer de mama masculino, tem um amigo que teve, né? Mas se falar com qualquer outra pessoa, acho que num grupo de 20 pessoas, talvez 3, 4 saibam dessa existência. Então eu acho que isso também é pouco divulgado, essa incidência em homens, exatamente por ser raro. E como tu disseste, o que é raro pode ser negligenciado porque ele é raro. Exatamente. Quando a gente fala que 30% dos cânceres femininos, das mortes, são ocasionados por câncer de mama, poxa, 30% numa gama do que eu tenho todo o corpo para ter oportunidade, é muita coisa. Mas quando a gente fala de percentual lá, pela casa do 0, alguma coisa, 1%, é estatístico, né? Então se trata na curva aquilo que tem maior incidência primeiro. Com certeza. Né? E a mamografia ainda é o exame ouro para fazer, para detecção? Isso é outra coisa que eu falo muito nas palestras, né? Porque, principalmente quando a paciente não tem convênio, né? Ela não consegue, às vezes, a mamografia, ela não vai lá batalhar. Existe uma lei, né? Que a paciente tem direito à mamografia com 40 anos, todos os anos. Foi sancionada essa lei alguns anos atrás. E às vezes elas vão no posto e elas não conseguem. Então, o que elas fazem? O autoexame, aquilo de levantar o braço, né? Palpar a mama, e elas acham, não consegui esse ano, tá tudo certo. E não tá tudo certo, porque no autoexame a gente vai começar a sentir tumores ou nodulações com 2 centímetros, né? 2 centímetros dá muita diferença do que eu pegar uma mamografia, ter calcificações ali e eu tirar um pedacinho da mama e tá tudo certo, né? A ideia da mamografia é justamente tu pegar nos estágios mais iniciais da doença, né? Que tu vai ter um tratamento muito menor e menos risco da tão temida metástase, né? Que é o que a gente sempre luta, que o câncer não se dissemine, não vá para frente. O fator genético, câncer tendo acontecido já na família, ele é um fator de alerta para as mulheres anteciparem os cuidados, os tratos? Eu tenho algumas pessoas também conhecidas, uma bem jovem com câncer de mama, tratou uma pessoa mais próxima também com câncer de mama, mulher amiga da família, né? Então a gente vê que a questão da precocidade, de encontrar
facilitou muito o tratamento. Mas quais são os alertas anteriores ao autotoque, como é que chama ali, doutor? Autoexame e a mamografia. O que pode despertar a minha atenção e a atenção da minha esposa, das pessoas que eu gosto? Então assim, em relação à mutação genética, né? Desde 2013, lá da Angelina Jolie, quando ela tirou as 2 mamas, foi uma coisa que alertou a população e a gente começou a falar mais sobre isso nos meios médicos, né? Era um exame que se fazia que custava muito caro, 70, 80 mil reais, então era uma coisa inatingível, os convênios não pagavam. Isso começou a modificar e hoje a gente consegue testar muito mais as pacientes. Então assim, quem é que precisa estar alerta, né, de que, a minha família é importante, tem um histórico importante. Pessoas que tiveram câncer antes dos 40 anos, né? História de câncer masculino na família. Eu tive um avô e parece que começou com uma feridinha na mama. Sim, porque o avô nem se falava em câncer de mama, nem se falava em mutação genética. Então, são coisas que a gente vai vendo. Câncer de pâncreas também tem relação. Ovário, então, às vezes não é só mama, né? A gente pega um histórico na família. Eu tive uma tia que foi ovário, a minha mãe morreu de mama. Opa, já começa a acender uma luzinha vermelha, né? Porque esses cânceres, eles podem ter uma mutação genética. Se fala muito no BRCA, que é o da Angelina Jolie, BRCA1, BRCA2, mas existem outras mutações que a gente vê, principalmente a mutação P53, que a gente vê no Rio Grande do Sul, que eu brinco, que foi um judeu, ashkenazi, que veio para o Brasil, ele teve mais de 290 mulheres e ele foi passando a mutação. Ele era um tropeiro, né? E a gente vê tudo isso no sul do Brasil. Talvez tu nunca tenha escutado essa história. É uma história interessante. Essa eu nunca escutei. Essa tu não escutou? Não, ainda não. Pois posso te contar com mais detalhes. E então a gente vê toda a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não pega muito em São Paulo. Essa mutação do P53. Ele dá muito câncer de pâncreas e mama, né? Eu tenho uma paciente que é mutada, com 36 anos, ela não tinha filhos ainda, então a gente planejou do ano passado para esse ano dela ter a prole e depois a gente tirar as mamas, que o pâncreas a gente não pode sair retirando. O pai faleceu de câncer de pâncreas e foi aonde eu acho que um clínico falou para ela, opa, mas teu pai teve câncer de pâncreas, vamos investigar. E aí apareceu essa mutação do P53, né? Ela é uma mutação que é dominante, então ela passa bastante. E eu brinco que é um judeu que decidiu que ele ia ter mais do que uma família, né? E foi copulando e foi passando o gene. Então é uma coisa bem difícil, assim. E para ver a importância do histórico de saúde familiar, né? Às vezes a gente vai atender um paciente e isso passa um pouco despercebido, até pela questão da memória também, as coisas vão passando, a gente vai se esquecendo, mas é importante saber um pouco do histórico familiar, saber quais são as doenças dos teus tios, dos teus avós. Essa era a pergunta que eu ia entrar agora, Vinícius. Por exemplo, a mãe e o pai não tiveram câncer, não tem histórico, mas numa família dessas gigante, 10, 12, 2, 3 tios faleceram por câncer, um teve fígado, um teve pâncreas, um teve tumor cerebral, porque às vezes tu pega assim, o meu tio teve, já tinha 50 anos, não, mas assim, tumor cerebral, 50 anos, vamos ligar o alerta, né? Pâncreas é uma coisa que a gente se alerta bastante, assim, quando eu vejo que tem mama, pâncreas e ovário, mesmo que seja distante, mas foi a minha tia-avó, né? Tem que dar uma estudada nessa árvore genealógica, porque tem que alertar essa família que é importante um geneticista, que era uma coisa que a gente também não falava, né? Teste genético, é como a Renata falou no início do raciocínio dela, teste genético hoje é muito mais disponível do que era. Vocês têm ideia de valor de um teste genético hoje? Ontem mesmo eu estava vendo isso porque a gente está tentando conseguir uma verba para o SUS, porque isso não existe no SUS, né? Os convênios pagam, alguns convênios, não todos. E aí ele custa em torno de 3 mil reais o painel completo, que a gente chama, porque tu vais fazer esse teste em quem teve o câncer, isso é bem importante. Mas eu não tenho mais ninguém vivo que teve o câncer. Bom, a minha mãe teve câncer de mama e faleceu, eu sou o alvo para ser testado, né? Eu sou a primeira linhagem para ser testada. Se eu não tiver mutação, é sinal de que a minha mãe não tinha mutação, né?
Mas esse teste custa em torno de R$3.000. A gente consegue fazer no SUS, numa parceria de 2 laboratórios que tem, R$1.300, R$1.400, e eles parcelam em 10 vezes. Então, assim, não é uma coisa absurda. Claro que para quem ganha um salário mínimo, R$140 é muito. É 10% da verba. Tá. Mas assim, eu brinco com elas, vamos fazer uma vaquinha, pega 3, 4 familiares, por quê? Se tiver mutação genética, tem um laboratório que paga para 5 familiares o teste gratuito, junto nesses 1.000 e poucos, e outro paga 3, né? Então, assim, vai depender de onde ela tiver acessibilidade para ir lá coletar, porque é um examezinho de sangue, pode ser feito com a saliva também, né? Se passa um cotonete por dentro da boca, então... Não dói para fazer o exame, né? E aí a gente sair de uma realidade lá na época da Angelina Jolie, que era um exame que custava 70, 80 mil reais, para hoje um que custa 1.300 e ainda pode, né, testar mais 5 pessoas da família, é uma evolução enorme, assim, então, né, não vamos gastar dinheiro com o jogo do tigrinho, nem fazer aposta esportiva, e vamos usar para isso, né, porque, e outra, fazer vaquinha hoje em dia com a internet, né, é muito mais fácil mobilizar as pessoas, tanto para o mal quanto para o bem, mas aqui nós estamos falando de mobilizar pro bem, né, e um teste desse pode salvar a vida aí de muitas pessoas, né, tanto da que testou quanto dos familiares. Além do risco genético, doutora, o que mais pode acarretar? Alimentação. Como é que a alimentação pode acarretar em prevenção ou propensão para o câncer? Então, assim, isso já está provado, né, que a alimentação é um dos nossos vilões, né, o açúcar é o nosso vilão do século, né, ele, através da insulina, ele vai metabolizar muito pior, né, a gente vê que as pessoas estão se alimentando cada vez pior, foge as leguminosas, foge a vitamina D, foge a suplementação correta, né? E a grande quantidade de obesidade, né? Porque a alimentação está relacionada junto com a obesidade, exercício físico, né? É uma tríade, né? Obesidade, exercício físico e alimentação não saudável são os fatores de risco para câncer de mama, né? Eu falo, inclusive, em palestra que 1 a 3 horas de exercício físico por semana. Isso, né? É meia horinha por dia. Meia horinha por dia. E aí, assim, às vezes tu pega, né, eu dou muita palestra em empresas, né, daí o pessoal, assim, se olha e eu digo, desce um pouquinho antes do ônibus, né, desce uma parada antes, vai aqueles 15 minutos caminhando, na volta, desce antes também, faz mais 15, né, não é o ideal? Não, o ideal seria pelo menos 45 minutos de exercício. Com uma boa intensidade, né. Mas, se tu não vai fazer nada, né, é melhor tu fazer isso. Eu sempre digo, entre nada e um pouco ainda é melhor que nada. Claro, eu traduzo isso para outras atividades, sim, outra realidade, mas nessa aí fecha direitinho. Atenção para esse assunto, obviamente, né, que nós já fizemos vários episódios sobre saúde aqui, a gente vai e volta, e a obesidade sempre aparece, porque é impressionante como a obesidade, cada vez mais a gente tem o conhecimento da relação da obesidade com muitas doenças, né? E quando a gente vai olhar sobre risco de câncer de mama é um que aumenta muito em pacientes obesas, mas existem 13 tipos de câncer que o paciente obeso tem mais risco de ter do que um paciente que está com peso controlado. Então, falando em prevenção, manter o peso adequado. E o peso controlado, não é tu fazer loucura, né? Isso também eu digo para elas. Porque assim, tem gente que tu vê que tá sempre no efeito sanfona, vai e volta. Isso é mais prejudicial do que tu sempre tivesse, sei lá, teus 80 quilos, onde tu deveria ter 60, né? Isso também se mostrou nos estudos que é pior, né? Então tu teria que ter um peso estável, né? Tentando controlar a questão da reação inflamatória crônica. Né? Que a obesidade acarreta. Então, quando eu vou lá indicar a cirurgia bariátrica para os pacientes hoje em dia, e aí sempre tem alguém que comenta que isso é muito agressivo, que é um horror operar um paciente. Imagina, vai mutilar o paciente porque ele precisa emagrecer. Gente, o que é mais agressivo do que um câncer?
né? Então, assim, a gente não pode chamar o tratamento para as doenças que são graves de tratamentos agressivos quando a gente está tentando prevenir doenças como câncer, né? Então, e normalmente essas pacientes que vão para cirurgia bariátrica, elas já tentaram tudo o que elas tinham, né? Tu não chega na primeira consulta indicando uma cirurgia bariátrica. Só que o que eu acho, assim, a gente tem visto cada vez mais as pessoas sedentárias e obesas e se alimentando mal, porque hoje em dia é junk food, né? Tu trabalhar ali, mesmo na pandemia, onde todo mundo veio para trabalhar em casa, tu fica beliscando, né? E aí, o que acontece? Tudo é digital. O controle da televisão é digital, né? A gente tá num meio que a gente não precisa mais se levantar. A gente grita, Alexa, abrir cortinas da cozinha. E aí a Alexa abre as cortinas da cozinha. Antes tu tinha que ir lá e abrir a cortina da cozinha, tu tinha que ir lá e trocar pelo menos o canal TV. Eu digo que o modo de vida moderno, ele conspira para a obesidade, né? Então a gente tem que entender que se eu não fizer nada e não tiver um padrão genético muito privilegiado, o meu caminho é a obesidade. Tu já assistiu aquela animação da Pixar que é o Wall-E? Sim. Assistiu? É exatamente isso que eu imagino a sociedade vindo, exatamente por causa desses padrões americanos que a gente importa, de estilo de vida, de música, de alimentação e tal. Nós tendemos a isso, é um mundo sedentário, mais propenso a doenças, dependendo muito de máquinas, e que a gente não vai mais saber se virar. Eu já falei isso aqui no podcast, né? Nós não fomos projetados para viver como a gente vive hoje, né? A gente foi projetado para viver no campo, né? Para andar longas distâncias. Eu fui projetado para viver no asfalto. Mas tu vê que as pessoas que tiveram essa vida mais tranquila, essas pessoas estão falecendo agora. O avô do meu marido faleceu 2 meses atrás, com 99 anos, muito bem, obrigado. 99, né? 99. Então, assim, eu vi um estudo sobre atividade com carga, por exemplo, que eles avaliaram o tipo de exercício e uma conclusão que eles chegaram é que o exercício com carga, ele não necessariamente precisa ir lá na academia. Não, pessoas que tinham atividade profissional que exigia mais carga, também tinha uma sobrevida maior. Então o cara que trabalha na fazenda, que trabalha em obra e tudo, aquilo ali tem um benefício igual ao do exercício físico, né? Então conscientizar as pessoas de que o mundo automatizado ele não é essa maravilha toda, né? A gente tem conforto, mas esse conforto custa caro em termos de saúde. Então é o que a Renata falou, vamos optar por subir a escada, descer um pouquinho antes para chegar em casa, fazer uma caminhada, não automatizar demais a vida, porque se a gente já faz um nível de atividade física baixo, quando tu tem tudo automático, aí tu não faz nada, tu não roda nenhuma manivela para abrir ou fechar o vidro do carro, né? Ainda falando de prevenção, doutora, como é feito o autoexame de forma correta, de forma adequada? A senhora poderia demonstrar? Claro. Então, assim, o período ideal, né, é de 7 a 14 dias pós-menstruação. Hoje em dia também as mulheres colocam DIU, né, que é hormonal, que não menstruam mais. Então, tu vai escolher uma época do mês para estar fazendo. Pode ser no chuveiro, com o braço levantado, apoiado na cabeça e com movimentos circulares ao redor do mamilo, né? Também pode ser deitado nesse mesmo movimento ou até pedir para o seu parceiro, né? Tu nota alguma coisa diferente, porque eu já tive mulheres que foram consultar, olha, meu marido sentiu, eu não sei se isso aqui é tecido da mama ou se isso aqui é um nódulo, e às vezes era um nódulo. Né? Então é muito simples. Outra coisa que eu digo é se autoconhecer, né? O biquinho do seio, o mamilo, ele era de um jeito e ele puxou pra dentro, ou ele tá pingando alguma coisa, opa, sinal de alerta, né? Tem muitas mulheres que às vezes chegam pra consultar e tá saindo um líquido esverdeado. Isso normalmente é pós-amamentação e é secreção que a mama tá produzindo, porque ali é um órgão lubrificado. Mas se for um líquido claro, né? Tipo uma aguinha de rocha, assim, bem clarinho, ou sangue, sinal de alerta que pode ser um câncer já começando, bem inicial, mas ir de uma vez, porque não ter medo, né? A gente fala, Outubro Rosa, Novembro Azul, mas as pessoas, quando é com você, tu vai lá e tem medo do que pode acontecer e às vezes tu fica esperando. Tem aquelas frases assim, né? Poxa, depois que eu comecei a ir ao médico, aí me apareceu um monte de coisa. Me acharam um monte de coisa. Exatamente. Não,
Já estava tudo lá e só não tinham sido descoberto ainda, Tem né? duas máximas que eu escutei na minha família. Lá vem. A primeira foi: quem procura, trata. Né? Essa é boa. Essa é aí ótimo. foi. E a segunda foi: se eu não vou, eu não sei. Se eu não sei, eu não me preocupo. Foram duas. Exatamente. E quando se fala em câncer, né, a gente já falou sobre isso. É detecção precoce, né? Quanto mais cedo a gente descobre, melhor o prognóstico, melhores as chances de cura. Então as pessoas não têm que ter medo de ir ao médico, não têm que ter medo de ter dúvida. Por isso que se chama consulta. Não tá indo lá pra ouvir alguma coisa que tu já sabe. Então eu tenho uma pergunta pra ti, Vinícius. Bota a câmera em mim aqui, Vitor. Se é uma consulta, por que eu tenho que ser paciente? Isso aí é pra justificar o atraso dos médicos. Né? Aí tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? E tem uns que atrasam muito. Ah, olha, tem uns que atrasam muito. Pra descontrair um pouquinho. Eu Doutora, até brinco, né? Às vezes tem que ser pontual, mas não tão pontual. Tem que ter pelo menos assim, uns 5 minutinhos de atraso só pra manter a tradição. Tradicional já. Eu tenho um colega de profissão que ele fala: eu nunca atendo o WhatsApp na hora e eu nunca marco compromisso pro mesmo dia e pro dia seguinte. Sempre 2, 3 dias pra frente. Porque parece que eu tô ocupado mesmo que eu esteja em casa jogando carta. Isso é marketing. Alguém ensinou. Doutora, câncer de mama dói? Não. E assim, normalmente quando tu pega numa detecção precoce, né, que tu não deixou a coisa rolar, a aparência das mamas é normal, o nódulo não é palpável, né? Isso é muito importante. Essa pergunta foi brilhante. Então, assim, né? Não vai te avisar na fase precoce, né? Não. E eu boto nas dor palestras nenhuma. isso. Eu boto uma foto assim de uma mama linda, isso é a aparência de um câncer de mama. Tá tudo certo, né? Então tu tens que estar fazendo a mamografia. É o único exame que é testado por trabalho científico, não é a Renata que está inventando, que previne mortalidade em câncer. Né? Isso é importante, né? As pessoas às vezes nos questionam, tá, doutor, mas veja bem, né? A gente pode ter câncer no estômago e por que eu não tenho que fazer endoscopia todo ano, mas a mamografia tem? Por causa disso que a Renata explicou. A mamografia, ela consegue reduzir, fazer a mamografia para a população geral reduz a mortalidade das pessoas, porque o diagnóstico é precoce, o tratamento precoce, as pessoas morrem menos. Outros exames não mostraram isso, por exemplo, a endoscopia. A endoscopia não conseguiu diminuir a mortalidade por câncer de estômago e de esôfago, por exemplo. Né? Então, é um exame fundamental, é um exame que tem a execução simples, rápida, é um exame que pode ser interpretado por um médico que está à distância. Hoje em dia a gente tem, com a questão da internet, a gente tem acesso a radiologistas excelentes que não necessariamente estão no lugar onde é que tu está atendendo. Então tu consegue mandar o exame pelo computador para um radiologista excelente olhar. Então assim, a importância desse exame, o valor dele para o diagnóstico precoce é gigantesco, né? Então, é importante salientar isso, grifar, né? A mamografia é um exame muito importante. E muitas dizem que dói a mamografia. Né? Isso era a pergunta seguinte. Não, Porque eu vejo imagens da mamografia como duas placas que vão fazer uma leve pressão sobre a mama. Eu acho que as pessoas não conhecem exatamente o processo. Eu já vi acontecer. São duas placas, sensores ou não sei como é que é o procedimento, mas simplesmente vai fazer a pressão e vai tirar a imagem daquilo ali. Como me disseram no evento, gera desconforto, mas não é dor, é desconforto. Depende muito da paciente, né? Eu fiz a minha primeira mamografia aos 35 anos, não pelo histórico familiar, mas porque eu vejo muito câncer, então assim, a gente fica um pouco mais, né, ressabiada, que se diz aqui no Rio Grande. Então, fiz a minha primeira mamografia aos 35. O que é a sensação, né? É a sensação de pressão mesmo, porque ela é parecida com uma placa de raio-x, mas o funcionamento tem que ser diferente, não dá pra tu ficar só de pé e ele precisa ter um anteparo pra refletir, né? E aí, e aí, por que também que as pessoas dizem que dói? Porque as pessoas vão tensa pro aparelho, né? Porque chega lá e diz, a minha mamografia doeu. Antigamente, era uma máquina que a técnica de enfermagem que estava fazendo o exame, ela vinha em cima da chapa e dava pressão. Então, assim,
Quanto mais tu puxava, mais ela dava pressão, né? Hoje em dia é tudo digital, então assim, a máquina vai detectar a densidade da tua mama, o quão dura ela é, quanto de tecido e quanto de gordura, porque a mama é composta de gordura, né? E a máquina vai dar a pressão que ela precisa para conseguir penetrar o raio, então ela é diferente, né? Aí vem aquela história de mamografia digital, mamografia tradicional, e aí eu digo para os pacientes, tu tem que entrar na máquina e te colocar nela, te colocar na chapa, que quanto mais tu te colocar, mais relaxado tu vai ficar e mais rápido vai ser, porque vão ser nas duas mamas de uma maneira e depois gira de lado e vai ter mais duas, né? Quando tem prótese a gente tem que fazer também mais algumas incidências que a gente chama, mas é isso aí, é tu te colocar na máquina mais tranquilamente possível, e esses aparelhos mais novos a gente não precisa da pessoa dando a força, né? E aí a gente entra num outro... Por que fazer aos 40 e não fazer aos 35? Por que 50 que eles batem nessa tecla? Quero uma pergunta na sequência. Por quê? Quais as idades ideais e por que não fazer sempre? Não fazer antes ou sempre, né? A mama é composta de tecido mamário, de glândula, né? Que é o que vai produzir o leite. Lá quando a gente amamenta, né? E com o passar dos anos ela vai sendo substituída por gordura. Então, assim, quando a mama é muito densa, muito branca na mamografia, atrás daquele branco a gente não enxerga muita coisa. Então, por isso que a mamografia aos 20 anos, que às vezes eu pego pacientes que estavam no posto e solicitaram uma mamografia aos 20 anos, não vai adiantar nada, porque a gente não vai ver nada ali, não é o que a gente quer ver. A gente quer ver quando a mama começa a ser lipossubstituída, que é por volta de 40 anos. Já peguei pacientes com 3, 4 filhos, que com 35 a mama estava completamente lipossubstituída. Então, o que eu faço em consultório? 35 anos eu faço a primeira. Se a mama já tá bem lipossubstituída, a gente segue fazendo, né? Porque eu acho que a tendência é a gente baixar esse ponto de corte de 40 para 35. A gente tá mostrando, como sociedade de mastologia, que a coisa vai acabar diminuindo, porque a gente tá fazendo muito diagnóstico cedo. Mas, né, ainda continua os 40. E aí a gente vai vendo, às vezes com 40 anos a mama tá super densa, muito dura, né? Então eu preciso complementar com a ecografia. É onde entra a eco. Que às vezes elas querem só fazer a eco. Eu sempre digo, o que a mamografia vai ver, que é a ideia de pegar as calcificações, que às vezes é o câncer no início, na ecografia a gente não vai ver. A gente não vai enxergar. Então, é importante, é super importante a mamografia. Se tu tiver indicação, se tu quiseres fazer eco junto, super bom, né? O SUS a gente tem dificuldade de pedir ecografia para todo mundo, então a gente só pede quando precisa. Mas no convênio, normalmente eu peço mamografia e ecografia, né? As duas juntas, pra gente ter um exame mais completo possível. Ressonância, dá para fazer? Dá. Normalmente a gente indica em quem tem histórico familiar ou que tem uma mutação genética, aí a gente faz ressonância. Que daí entra um outro pânico de entrar por dentro do aparelho, né? Eu já fiz ressonância e... Não é fácil. Realmente não é fácil. Fiz dos dois ombros, 40 minutos dentro da máquina. A questão para mim não foi nem de claustrofobia, porque eu não tenho claustrofobia, mas a posição que a gente fica, eu fiz uma ressonância do abdômen superior, a posição dos braços é muito ruim, eu fiquei imaginando. E é importante a gente passar por essas situações em que a gente se coloca como paciente, porque aí tu consegue entender o que o paciente passa, né? Eu fiquei imaginando um velhinho com os braços para cima naquele aparelho. Olha, me deu uma coisa assim, uma dó dos pacientes. Tu só vai pedir se tu precisa, né? Só vou pedir o exame se realmente precisa, porque não é um exame tranquilinho de fazer, entra ali na máquina e faz, e não é rápido, né? Que a tomografia é um exame que entra, sai, rapidinho, a ressonância demora e é muito desconfortável. Eu lembro das vezes eu tive que fazer de joelhos e ombros, não sei se tu sabe os motivos. Eu tenho uma ideia, assim, isso. Né? Treininho, aquele treino soltinho. Isso aí. E no lado direito foram 20 minutos, quando fechou 20 minutos do lado esquerdo, eu apertei a bombinha pra sair. Eu disse, eu não aguento mais. Daí a moça disse, seu Alex, mais 2 minutinhos, por favor, senão a gente vai perder tudo. Respira, não pira. Imagina um vovô ali de... Porque pra quem não conhece o equipamento de ressonância, ele é um cilindro que tu entra dentro, ele vai fazer as imagens, mas enquanto isso... enquanto ele tá te irradiando... Ele tá te fatiando. Visualmente não tem uma navalha lá, tá? Mas o ruído é horrível, são ruídos altos e tal, porque para cada frequência existe um ruído diferente da liberação das ondas,
E é claustrofóbico realmente, porque é um espaço muito apertado, muito apertado. Cabe, ele tem uns 60, 70 centímetros de diâmetro ali. Se eu fosse obeso, talvez eu não entrasse, porque eu já sou um pouquinho mais largo. Se eu fosse obeso, seria muito difícil de fazer, né? E imobilizado, porque não pode te mexer, então tu tá travado, como o meu era ombro, era travado braço, perna, ombro, fica com o ombro, e o ombro ainda fica mais elevado, daí sai, bota o outro. Não tô dizendo que foi tão ruim, mas pra mim foi uma situação bem chata de fazer. A de mama é horrível, porque eu brinco que é que nem um porta-ovos, né, onde bota o seio, fica de bruços, os deve ser braços pior levantados, e eu fiz uma vez por ver a prótese, não tinha nada, não repeti, né, caso de Ferreira Espeto de Pau também. Mas a gente fica uns 20 minutos ali também sem respirar. Daí segura a respiração, daí parece que naquela hora tu precisa puxar o ar, tu precisa tossir, tu precisa salivar, tu precisa tudo, né? Então é bem complicado. Eu explico para os pacientes que não é um exame fácil de fazer. Dentro dessa questão do diagnóstico ainda, doutora, o que a senhora diz para aquelas mulheres que não querem fazer o preventivo, que elas têm medo do resultado? Preventivo, tu diz o Papa Nicolau? Qualquer preventivo, porque elas têm medo de fazer. A mamografia, o exame do Papa Nicolau, ela tem medo do resultado, a pessoa tem medo de descobrir algo. Vai ser muito pior, né? Se a pessoa não fizer o exame como prevenção, vai descobrir, por exemplo, um câncer quando já estiver sentindo, né? E aí, ao invés de tu pegar na mamografia uma lesão que talvez tu nem tivesse quimioterapia, porque todo mundo tem medo da quimio e pergunta, a quimio vai cair o cabelo? Vai, todas as quimios de mama caem cabelo, né? Dependendo do tipo de tumor, às vezes tu não vai ter um tratamento que vai te livrar das metástases. Então sim, Alex, vale a pena fazer, né? A gente vai pegar sempre uma lesão antes de tu estar sentindo alguma coisa, né? O Papa Nicolau, já entrando nessa seara das mulheres, né? A gente tem visto cada vez mais lesões de colo uterino, né? As gurias estão tendo filhos jovens, mais tarde, né? E elas estão tendo lesões jovens. Por quê? Porque antes, né? E eu brinco antes, na época da minha mãe, das minhas avós, se casava com o primeiro, no máximo o segundo namorado. E hoje em dia se tem muitos relacionamentos, a internet está aí aberta, esses aplicativos de encontros, né? As pessoas estão transando mais e não se cuidam. Às vezes eu pergunto no consultório, elas não usam camisinha, né? A vacina do HPV já tem há muitos anos, as pessoas não tomam a vacina do HPV. É uma vacina simples que vai prevenir câncer de colo uterino, vai prevenir câncer de pênis nos homens. Nós tivemos uma conversa com a doutora Kensling exatamente até sobre a vacina do HPV, porque além das DSTs, das verrugas genitais, já está se estudando que a vacina consiga prevenir as verrugas dermatológicas. Sim. Né? Lembra, Vinícius? Isso, tem uma proteção cruzada ali, né? E então a importância dessa... É importante usar uma frase que é o seguinte: o diagnóstico do câncer nem sempre, e cada vez mais nem sempre, é uma sentença de morte. Então a pessoa acha que ela vai descobrir uma doença e que ela vai morrer por causa daquilo, e não. Pelo contrário, né? Hoje em dia os tratamentos estão cada vez mais avançados, cada vez mais baseados em evidências, as medicações estão evoluindo. Então, assim, a área de oncologia é uma das áreas da medicina que tem a maior carga de estudos, e o tratamento está cada vez mais eficaz. Então, fazer um diagnóstico de câncer nem sempre é uma sentença de morte. Então, as pessoas não têm que ter medo, as mulheres não têm que ter medo, pelo contrário, elas têm que entender como é o estilo de vida atual. Isso que a Renata falou é uma coisa inevitável da gente falar. Então se fala muito em liberdade sexual para a mulher, né? A gente está num podcast que a gente fala muito sobre assunto de homem, né? Mas hoje em dia cada vez mais querem defender essa liberdade para a mulher. Ok, que defendam a liberdade para a mulher, mas não deixem de dizer que, vou usar uma palavra até forte aqui, que promiscuidade é uma coisa que pode nos trazer problemas de saúde. Então, assim, tudo bem, eu quero ter um monte de parceiro e tudo. Poxa, usa camisinha, né? Se proteja, se previna. Faça vacina. Faça vacina. Eu fui num congresso ano passado e aí uma das palestras era uma discussão se valeria a pena a gente fazer a vacina do HPV acima de 50 anos. E sim, a gente já tem trabalho científico provando. Por quê? Para homem e para mulher, doutora? Para homem e para mulher. Porque as pessoas estão se separando
e estão indo de novo para o mercado de trabalho, né? E aí estão tendo novos parceiros que foram expostos a outros tipos de vírus e outras DSTs e ISTs da vida. A gente tem aumento de incidência de infecção por HIV em idosos, principalmente depois do lançamento das medicações para impotência, né? O Cialis, né? O Viagra. Então, depois daquilo ali, a gente notou que começou a ter uma maior incidência de HIV em idosos, porque as pessoas voltaram a ter atividade sexual. Sim. Então, assim, ó, atividade sexual tem que ter proteção, gente. Não tem, a gente não, né, a gente não pode se cansar de enfatizar isso, né? E os homens também têm que se preocupar, porque às vezes, não, mas pra mim não vai dar nada. Eu vou, né, com essa mina, que nem eu escuto, né, sem camisinha. E aí, tu vai lá, tu vai pegar alguma coisa, né, e depois tu vai estar expondo, talvez, a tua esposa no futuro, né? Uma coisa que tu não vai mais te livrar. Então, assim, tem que vacinar, inclusive, os meninos. A gente fez uma palestra no passado em Canoas, nas escolas, e os pais eram muito cabeça fechada de não querer dar a vacina do HPV, porque estaria estimulando a atividade sexual. Pelo contrário, não explica o que é. Tu não precisa para uma criança de 10 anos dizer o que é. Os meus filhos vão fazer a vacina, porque é dos 10 aos 14, inclusive nos meninos. Quando ela veio era só para as meninas, depois se abriu para os meninos alguns anos depois. Então, assim, tem que fazer mais uma vacina do calendário vacinal. É gratuita, é cara pra caramba, custa R$1.000 uma dose. Então, assim, tem que fazer quando tá dentro da faixa etária, porque depois dos 14 anos não se consegue mais no posto, né? Aí tem que fazer de forma privada, e o ideal são 3 doses. No SUS, normalmente, eles dão 2, eles fazem uma adaptação. Então, eu digo para os pacientes, dá as 2 no SUS e faz a 3ª privada, mas faz o protocolo direitinho como tá escrito em bula, né? São doenças que têm uma prevenção muito... Vacina, né? Eu digo que uma vacina bem testada e bem estudada, com eficácia comprovada, é talvez o melhor método que exista para prevenir uma doença sexualmente transmissível. A vacina só não vai ser melhor do que a abstinência sexual, né? Fora isso, a vacina é excelente, né? Então... tem que fazer. Se não vai ter abstinência sexual, faz a vacina, pô. Uma vez eu ouvi uma historinha, perguntar assim, qual é que é o melhor anticoncepcional? Gente, é piada, tá, gente? Aí disseram que era uma aspirina. Mas como assim? Bota ela entre os joelhos e não deixa cair. Mas né? Depois o pediatra disse o seguinte, pra mim, o melhor método anticoncepcional é o filho. Como assim? Aguarda, tu vai entender. E na sequência, anos depois, ele disse, tu já utiliza a vaselina na maçaneta da porta? Eu disse, como assim, doutor? Porque escorrega a mão e a criança não pode abrir. Pra não te atrapalhar. Tem coisas que a gente só aprende depois com a que prática, a gente vai, né? Com a prática. Doutora, mudando um pouquinho da prevenção, que eu acho que a gente falou bastante, vamos falar de tratamento? Vamos. O que tu pode nos contar sobre os tratamentos atuais? Então, o câncer de mama, ele vai depender do tratamento muito do estágio que a gente fizer o diagnóstico da paciente, né? O tamanho da doença, se ela já foi para as ínguas embaixo do braço, que a gente chama dos linfonodos, né? Se ela já tem alguma metástase, tudo vai mudar o tipo de tratamento. Então, assim, normalmente a gente começa o tratamento por cirurgia, com exceção de 2 tipos de tumores, né? O triplo negativo, quem tiver algum familiar, para se familiarizar com esses termos médicos, né? O tumor triplo negativo ou tumor HER2, a gente deve começar por quimioterapia, independente se ele tem 4 milímetros ou 4 centímetros. É os 2 tipos que a gente começa pela quimioterapia. Ou tumores muito grandes, localmente avançados, que a gente chama, que a gente precisa reduzir aquilo ali para poder operar depois. Se não, se começa por cirurgia. A cirurgia, sempre explico também quando a pessoa está passando pelo diagnóstico, pode ter alguém que tá ouvindo que tá passando por isso em casa, que tu tirar toda a mama não vai ser mais tratada do que tu tirar um pedacinho e fazer a radioterapia depois. Então, assim, índices de cura iguais para os 2, né? A gente não precisa mais ter aquela cirurgia mutiladora, né? Hoje em dia a gente consegue fazer cirurgias cada vez menores. Mas, se for o caso de retirar a mama, no mesmo momento da cirurgia,
ou se coloca uma prótese de silicone, ou se coloca um expansor, que é uma bolsinha de silicone vazia, né, que vai se encher de soro e depois, num segundo momento, que a pele estiver toda no lugar, como a gente deseja, a gente faz a troca por uma prótese de silicone definitiva. Então, assim, hoje em dia, a gente fala em tratamentos que vão mutilar muito menos e vão afetar muito menos psicologicamente, né? Porque quando a gente vê aquelas pacientes que passaram por uma retirada de toda a mama, pela mastectomia, não colocaram nada, elas têm vergonha. A gente escuta aqui num município próximo que não tem reconstrução. Quantos anos eu vou ter que ficar assim? Tá chegando o verão de novo. Então, assim, são frases que chocam, né? E deixam a gente triste. Por que ela tem que ficar ali mutilada se a gente já tem como fazer essa reconstrução, né? Então, assim, não tem que ter medo de fazer o diagnóstico. Quanto mais cedo tu for, menor vai ser a cirurgia, talvez não vai ter quimioterapia. A radioterapia a gente só faz se tu preservar a mama. Então, assim, se tu te retirar toda a mama, não tem radioterapia. São coisas que a gente sabe que hoje em dia vale a pena. Antigamente, se fazia 5 anos de um bloqueador hormonal, para dependendo o tipo de tumor. Hoje em dia a gente já não para mais, a gente faz 10, algumas pacientes fazem 15 anos. Então, assim, são coisas que vão modificando, e vão melhorando a qualidade de vida para essas pacientes que têm o diagnóstico de câncer, né? Não só de mama, mas dos outros cânceres também. Eu acredito que a coisa está muito mais avançada com imunoterapia, com drogas, porque antigamente assim, mas a Dona Maria tem metástase. Sentença de morte. A Dona Maria tem um tumor HER2, sentença de morte. Hoje em dia, às vezes a gente comemora que é um tumor HER2 porque eu tenho drogas-alvo para dar para esse tipo de tumor, mais do que para triplo negativo, né? Então, assim, são coisas que a gente vai vendo que estão surgindo, né? Que só estão vindo para nos auxiliar. E é como o Vinícius disse, é a área que mais estuda. Eles brincavam comigo nos congressos que a gente ia chegar um momento que não ia mais precisar do cirurgião, que ninguém mais ia operar, ia só ficar na quimioterapia. E ainda não chegou, eu escuto isso há 15 anos pelo menos. Ainda não chegou, graças a Deus, porque eu gosto de operar, mas eu acho que a coisa está modificando muito, assim. Está diminuindo o tamanho das cirurgias. E o apoio emocional pós-operatório, o apoio não só da paciente, mas do esposo, que vai conviver com aquela pessoa, para poder apoiar, ou mesmo para ele ter um apoio, porque a paciente vai mudar. Muito da vida dela vai mudar. Pode mexer com autoestima, pode mexer com vontades. Pode mexer com a intimidade do casal. Com a intimidade, né, do casal, isso que eu queria chegar, mas eu não tinha o termo. Como isso é oferecido hoje pelo SUS, se é oferecido, né? E qual é a importância disso no tratamento do pós-operatório? Talvez até do pré-operatório, do pós-diagnóstico. Eu brinco, Alex, que assim, eu sou um pouco psicóloga também quando eu faço o diagnóstico, porque como eu sempre atendi pelo SUS, agora a gente tem uma estrutura, né? Depois de muitos anos a gente conseguiu estruturar na Liga o atendimento psicológico e fisioterapeuta, né? A gente tem uma assistente social também que faz toda essa parte social, de encaminhamento de GNSS, de licenças e coisa que às vezes as pacientes também param de trabalhar, param de receber, não tem como suprir a casa. Muitas vezes elas não têm nenhum parceiro, né? Elas chegam ali sozinhas, fazem um diagnóstico, né? Isso, SUS, consultório, e muitas vezes, quando se tem o parceiro, quando tu vê um determinado ponto do tratamento, o parceiro some, abandonou. É isso aí que eu tenho visto. Como é que um apoio emocional... Eu brinco com elas que assim, elas vão mudar com o diagnóstico, né? E elas vão ficar ainda mais chatas, né? Elas têm que mudar e a gente tem que sempre saber o que levou aquilo ali, porque eu brinco que o câncer é doença da alma, né? Tem alguma coisa que não ia bem, né? Porque se tu não tem histórico genético, se tu não tem mutação, tem alguma coisa naquele corpo que não vai bem, às vezes uma obesidade, né? Um sedentarismo, uma mulher sobrecarregada com 3 filhos, sem marido, né? Tu pega as mais diversas situações, né, na rotina e tu vê que essa mulher ela vai ter que mudar. Eu sempre digo para elas, olha, agora tu tá passando por um diagnóstico, se tu não mudar, não vai ter a Maria ali na frente viva para criar esses 3 filhos. Então assim, nós precisamos melhorar, tu vai perder peso, tu vai fazer o tratamento, né? Então são coisas que é super difícil, né? Tu tentar mudar uma pessoa junto num diagnóstico, porque ela tá passando por uma pior fase da vida dela, né? Ela vai ao fundo do poço e ela volta, né? Mas ela precisa ter atendimento psicológico junto, né? A equipe multidisciplinar é muito importante. O fisioterapeuta, nesse momento, o exercício físico
né? Essa paciente vai ir muito melhor no pós-operatório, durante a quimioterapia. Exercício físico já foi comprovado que as pacientes passam melhor dos efeitos da quimioterapia. Tem um trabalho científico grande. Então, assim, continuar fazendo os seus exercícios, continuar tentando ter uma vida de casal. Às vezes ela tá ali operada, o seio ainda tá diferente um do outro, ou ela tá se sentindo fraca, né? Então, vai mudar essa relação? Vai. Né? Mas ela tem que continuar tentando ser ela mesma, né? Eu brinco que só vai botar a careca de fora quando estiver pronta para falar o que está passando. Não precisa sair falando para todo mundo que teve um diagnóstico, porque sempre vai ter uma vizinha chata, ou uma tia gorda, que nem eu brinco, né? Dizendo assim, ai, mas a filha da fulana tinha a tua idade e morreu, né? Então, esse tipo de coisa tu não precisa acrescentar. Tu não precisa ficar trazendo as coisas negativas, tu tem que pensar positivo. Tá, nós vamos fazer do limão uma limonada, né? Nós vamos chegar, tem um túnel, eu sempre digo para elas, agora nós estamos aqui entrando num túnel. A luzinha tá lá no final, nós vamos passar algumas etapas, para ti o tratamento vai ser esse e aquele, e nós vamos chegar na luzinha. E tá tudo certo. Vai te tornar uma pessoa, às vezes, mais chata, mais criteriosa, né? Mais cheia de manias, né? Ou de cuidados, talvez. Mas tu tem que modificar depois de tudo isso, porque se tu não te modificar, tem pacientes que retornam 2, 3 anos depois, diagnóstico de novo. E vamos botar o dedinho na nossa ferida também, né? Essa hora é a hora que o marido precisa mostrar que ele é marido, precisa mostrar que ele é pai, que ele é o alicerce daquela família ali, porque é muito fácil tá lá do lado da mulher quando tá tudo bem, mas na hora que passa por uma doença dessas, não é assim, a minha esposa mudou, então agora eu não sou mais feliz e eu quero a minha felicidade. Não, a tua felicidade, meu amigo, fica em segundo plano nesse momento, tu tem que estar ali. Tem que ajudar aquela pessoa que estava contigo, construiu a vida contigo até aquele momento, a passar por aquilo, porque lá depois, na luzinha, as coisas voltam, melhoram e a vida retoma o curso normal que tinha antes, né? Então, assim, os homens também precisam tá do lado das mulheres nesse momento, que não é fácil. Então a gente às vezes coloca toda a carga, né? Tende a colocar toda a carga na mulher, não, que ela tem que ter ânimo e tudo, mas, poxa, cadê os parceiros, né? Tem que estar do lado, tem que estar firme para ajudar aquela pessoa a passar por aquilo, né? Mas eu acho que isso também, Vinícius, é dessa geração. Eles estão muito imediatistas. Não estava bom, sabe? Quantas pessoas tu vê que casam e se separam, né? Claro que tu não precisa ficar num relacionamento que não tá bom, mas tu vê que às vezes é libertador um diagnóstico, porque elas tinham uma relação ali que não estava bem, elas mandam pastar, que nem eu digo. Mas às vezes não, às vezes elas estão num relacionamento bom e o marido é super parceiro e ajuda junto e pega junto e não desiste. Claro que a mulher, às vezes, fazendo quimioterapia, ela vai engordar, né? Ela vai entrar, às vezes, numa menopausa precoce pelo tratamento. Então, assim, muda a libido, muda. Afeta, a autoestima afeta pela questão do peso, pela questão da cirurgia, pela questão de como que ficou. Mas tudo isso depois tem como consertar. Exatamente. Né? E as pessoas perderam a compreensão, vêm perdendo a compreensão de que a vida é feita de altos e baixos. A pessoa que vem nesse mundo querendo ter, o que a gente fala sempre, né, Alex, de querendo ter prazer contínuo, felicidade contínua, sucesso contínuo, isso não existe, gente. A vida é feita de altos e baixos. Num dia, tu tem momentos em que tu tá estressado, tem momentos em que tu ri, e tem momentos em que tu tá ali na média, que na verdade é uma pessoa normal, ela vive na média. Ela nem é extremamente feliz o tempo inteiro, e nem extremamente triste o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas têm que entender que esses altos e baixos vão acontecer, e quando tu entende isso, tu tem uma capacidade muito melhor de passar pelas coisas, porque tu sabe que aquilo não vai durar para sempre. Então, assim, um tratamento para uma doença, ele não vai durar para sempre. A gente vai passar pelo início, o meio e o fim, né? E quando a gente tem essa compreensão, fica mais fácil, a gente fica menos imediatista de achar que... Essa geração tá imediatista, né? Tudo tem que ser para ontem, e o principal, né? Tem que ser para onde, trazendo o meu prazer imediato. O meu prazer, a minha felicidade. Quando tu aprende que... É que eu acho que isso vem do erro não vem um erro nosso com eles. No momento que tu diz, filho, tu pode ser o que tu quiser
Como assim? Não é bem assim. Eu até postei na minha rede social esses dias uma figurinha lá que dizia assim, era um patinho conversando com a mãe. Mãe, eu quero ser um astronauta. E ela olhou pra ele. Não, tu não pode ser. Como assim, mãe? Estão todo mundo dizendo que eu posso ser o que eu quiser. Não, tu não pode ser, tu não vai ser um astronauta, tu pode ter certeza. É um pato, né? É um pato. O pato não vai ser um astronauta. Então, parece... Ou a outra que eu vi. Não, e a outra não. que eu vi foi eu não sei se é uma filmagem feita como um filme, ou se realmente era de uma família americana, onde a menina mais velha se identificava como um gato. E ela se identificava como um gato, e ela miava, e ela queria fazer as coisas como um gato. E o pai passou a tratá-la como um gato, exatamente. Caixa de areia, ração de gato no pote e na rua. Algumas horas depois ela baixa a porta, tô com fome, mas tem ração. Não, não quero mais ser um gato, quero ser uma menina. Eu não sei se era publicitário, antipublicitário, se era pra lacrar, se não era, mas a forma como foi tratada. Existe essa filosofia de dizer para as pessoas que elas podem ser o que elas quiserem, e aí tu vai olhar o sistema educacional de países desenvolvidos não trabalha com uma filosofia de dizer para o sujeito que ele pode ser o que ele quiser. Não. Dentro daquela estrutura educacional tem várias modalidades de esporte, tem vários instrumentos musicais que a pessoa pode tocar, tem aula de arte, tem aula de ciência, e aí dentro daquilo ali tu explora o que a pessoa tem de melhor e que veio da natureza dela. Mas eu acho que o grande problema é tu dizer pode. Entendeu? O que tu quiseres. Não. Não. Se tu errou. Tu vai crescer, tu vai ter que cumprir lei de trânsito. Tu não pode sair cruzando sinal. Não pode sair agredindo as pessoas. Tu não pode. A nossa liberdade está em fazer tudo aquilo que não é proibido. Esse é o conceito de liberdade. O meu mais velho adora dinossauro. Há 3 anos é tudo de dinossauro. E aí, lá nos Estados Unidos, porque eu acho que eu vou querer ser um cientista. Caçar ossos. Lorenzo, volta para esse planeta, tá? Um cientista, primeiro não vai ter mais ossos de dinossauro. Nós já estamos em 2024, né? Essas coisas do Steve Spielberg a gente deixa lá para os filmes, né? Tu tens que fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro. Eu sempre explico isso. Por que papai e a mamãe te proporcionam isso e aquilo? Tua escola, tem crianças que não têm o que comer. Então é porque papai e mamãe estudaram, papai e mamãe trabalham para te proporcionar essas coisas, né? Porque senão as crianças nascem, que nem eu digo, em berço esplêndido, e aí, que legal, e aí tu vê, né, as famílias, que eu tenho vários exemplos de colegas de colégio, que assim, os pais iam muito bem, obrigado, os pais faleceram e os filhos estão mal pra caramba, né? Então, também não dá pra ser assim, tu pode ser o que tu quiser, tu tem que dar a realidade. Tudo custa dinheiro, tudo custa tempo, né? Se tu só jogar videogame agora e não estudar... O tempo vale mais do que dinheiro. Tempo vale mais, né? Mas não só isso, Viri, eu tenho visto muitos pais não querendo que os filhos se frustrem. Prevenir a frustração. Não pode sentir nenhuma dor, não pode ser contrariado em nada. Eu vou trazer pro mundo do jiu-jitsu, que no jiu-jitsu, bom, tu já vive uma parte disso, tem as faixas coloridas, as crianças. E mamãe chegou pra mim e disse... pai, eu tô achando que meu filho tá demorando muito pra trocar de faixa. E ela veio toda uma história. Eu ouvi. Sim. Eu disse, só que quem decide isso é a gente. Existe um protocolo, tem um aprendizado mínimo. Observa teu filho na aula. Tem um porquê que ele não tá indo. Observa. Daí começaram a vir, e viram realmente. Tanto que ontem eu passei durante o treino das crianças e a mãe disse, prof, tem como ajudar o meu filho? Eu disse, não tem. Então tem como orientar ele pra ele sair dessa posição desconfortável dele? Daí eu disse, fulano, tu vai deixar o outro te esmagar aí? Tu quer isso? Ou tu quer tirar ele de cima? Tirar! Então faz alguma coisa. Pum, fez. Daí a mãe falou, não sou eu, ele sabe. Eles já aprenderam. Mas é muito mais fácil a mãe dizer, prof, ajuda ele a tirar dessa posição desconfortável. Né? E visando essa questão de frustração, falando disso, certa feita eu li, mas eu não vou lembrar onde, mas eu lembro que tinha uma assinatura de estudo científico falando que mágoas e frustrações não tratadas, não perdoadas, ocasionavam um aumento de câncer de mama. Por exemplo, uma separação por traição seguia depois um câncer de mama. Existe alguma comprovação
científica, ou que tu possa ter visto isso acontecer? No dia a dia a gente vê muito, né? Às vezes o paciente teve alguma frustração, traição. Um evento traumático, né? Marido bebe, bate nela, diversas coisas. Tu sempre vê que tem um fundinho ali. Por isso que eu brinquei que o câncer é doença da alma, né? Que eu acredito que dá alguma... Claro que a gente sabe que cientificamente é uma alteração celular, né? Que uma célula veio com problema, veio com defeito, aquela peça ali, o corpo não detectou, não tirou e aquela célula se proliferou. Isso é um câncer, Mas né? quando a pessoa está frustrada, nosso organismo, ele trata de talvez compensar essa frustração e realmente deixa aquele combate de lado. Pode ser isso? Pode. A gente vê que a gente pode pegar uma gripe quando a gente está com a imunidade baixa. São fatores estressores, né? Fatores estressores fazem com que o nosso sistema imunológico trabalhe pior. E foi interessante vocês falarem isso, porque o câncer ele é uma doença que tem relação com o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele trabalha para combater células cancerígenas o tempo inteiro. Né, a gente produz, por exemplo, uma substância que chama fator de necrose tumoral, que ele tem essa função. Tem lá tu acabou de produzir aí uma célula que poderia virar um câncer, só que aí teu sistema imunológico acabou de combater ela, entendeu? E aí quando a gente perde essa capacidade, a gente aumenta a chance de ter câncer. E fatores estressores, em geral, aumentam isso, né? Então, eventos traumáticos, um período de depressão longo ou uma carreira em que a gente trabalha, imagina, tu é um servidor público e trabalha num emprego por 30 anos que tu odeia. Tu passou 30 anos triste, 30 anos frustrado, 30 anos desmotivado, isso aumenta a tua chance de ter problemas, né? Por isso que esses estudos apontam para essa direção, né? Quais são os outros maiores desafios que as pacientes têm enfrentado no pós-operatório? O pós-operatório, eu acredito que o maior desafio é elas pararem o que elas estavam acostumadas a fazer e realmente cuidarem de si, dar um tempo para si. Eu acho que essa é a pior fase ali que a gente vê em todas as áreas, né? Que a gente diz assim, agora tu precisa 10 dias de repouso, 15 dias de repouso. Às vezes elas não têm nem com quem contar, né? Eu já peguei pacientes que moravam sozinhas, eram um pouco mais velhas e não tinham ninguém na cidade. E aí tu vai fazer como? Né? Como é que essa pessoa vai comer? Né? Normalmente esses pacientes são do SUS. Né? E aí elas se agarram numa vizinha, mas que às vezes a vizinha também não dá o suporte. Então é complicado? Né? Tem mães de família que às vezes precisam trabalhar, porque senão o salário não vai conseguir dar comida para aquelas 5 bocas, né? E aí eu já tive também pacientes que dependiam do salário da avó e da mãe, as duas tiveram câncer e as 3 crianças ficaram desamparadas. Então, assim, às vezes a gente se envolve emocionalmente, não deveria, né? Mas não tem como... Mas vocês também são humanos, né? Não tem como. Cada diagnóstico, Alex, é uma luta e depois uma vitória, né? Porque a gente vive todo aquele diagnóstico junto, né? Às vezes os alunos lá, mas como que tu te lembra? Porque chegou lá 2 anos depois, como é que tá a fulana? Conseguiu o trabalho lá? Daí eles ficam me olhando assim, porque isso não tá escrito em prontuário, né? Mas eu me lembro de todas. Eu sei o tipo de tumor que teve, que abordagem. Quando o paciente é nosso, eu tinha essa sensação bem clara. Quando eu era residente, eu olhava para eles e tudo, eles sabiam o nome da paciente que eles tinham operado há 5 anos atrás. Eu falava, cara, eu não tenho essa memória, como é que eu vou fazer, né? O doutor Érico era assim, né? Ele lembrava do paciente que ele operou há 10 anos atrás. Mas é porque quando o paciente é teu, é diferente, tu se envolve, tu acompanha a trajetória, tu não esquece, né? É bem diferente. E maiores mitos sobre o câncer de mama? O que tu já encontrou, assim, de mito e o que a gente já pode desmistificar nesse vídeo aqui, nesse programa? O maior mito que eu ouvi ultimamente é do desodorante, né? Que o desodorante isso eu não ouvia falar, né? Causa câncer de mama porque obstruiria as células, os poros. Nada a ver, né?
Qual outro mito que talvez eu tenha escutado? Acho que esse do desodorante é o que mais... Ah, a mamografia dá câncer também. Isso eu vi uma médica colocar. Isso é um mito e uma bobagem, né? Porque hoje em dia a gente tem radiação em tudo, né? Tem radiação no celular, tem radiação no micro-ondas. Se isso tudo fosse a causa da gente ter câncer, né? Estava todo mundo doente. Então, assim, não é isso que causa. Mas tem uma criatura que até já botaram um processo na internet para tentar tirar, desmistificando a mamografia, dizendo que é a mamografia que causa o câncer, que a gente fizesse mamografia ao longo dos anos, isso estaria aumentando o risco da gente ter câncer de mama. Então, absurdo do absurdo do absurdo. Doutora, a gente está chegando aqui nos finalmente. Agora tem um cronômetro aqui, eu te mostrei. Agora tem um cronômetro rodando junto com o meu material. Eu tinha feito 23 perguntas para tu responder. Tá. Eu não precisei fazer todas porque nosso assunto ele flui. Então eu quero te perguntar só mais uma coisinha. Qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama sobre o medo e a recuperação? Então, vou olhar para a câmera porque eu acho que isso é muito importante. Não tenha medo do tratamento, né? Faça exatamente o que o médico está sugerindo, né? Se tiver dúvidas, procure uma segunda opinião. Ninguém é divino, né? Mas não tenha medo, porque o câncer de mama tem cura. Só que a cura na primeira é tu fazer tudo bem direitinho, né? Do jeito que tá o protocolo escrito lá nos livros, para que tu não tenha que remendar depois, que nem eu digo para elas, né? Vão ter etapas, que nem essa história do túnel que eu gosto de enfatizar, vão ter etapas que tu vai passar, vai ter momentos que vai estar muito ruim, né? Tu vai ter a sensação de tipo, por que eu? Por que agora? Né? Tu não vai ter essas respostas, e lá quando tu chegar no final, tu vai ver, passou, né? Tudo ficou para trás. E muito importante, quando termina, fechar a porta, não ficar sempre com aquela história de quando que isso vai voltar, fechar aquela porta e continuar seguindo, né, o acompanhamento, porque muitas pessoas depois de 2, 3 anos abandonam esse acompanhamento, e às vezes esse ponto também é crucial, porque a doença daí pode voltar, né? Se tu deixar de fazer o acompanhamento e o tratamento preconizado, a doença pode voltar. Então, assim, isso é o mais importante, te entrega de corpo e alma, e tipo, não, nós vamos ter que começar por quimioterapia, não tenha medo de perder os cabelos. Cabelo cresce. Cabelo cresce, existe touca para não cair cabelo, né? Uma touca de gelo não é confortável de usar, eu explico para todas elas, mas assim, se tu não tiver pronta para botar a careca, que nem o Alex tá a careca para fora, se tu não tiver pronto, né? Tu coloca uma peruca, tu coloca uma touca, não bota os lencinhos, porque os lencinhos... É a assinatura. Parece que as pessoas te olham e dizem assim, ai, coitadinha da fulana. Não, ninguém quer passar por isso e ninguém quer ouvir que coitadinha de mim. Não, vamos lá, fulana, vai dar tudo certo. Quanto mais positivo tu for e tu pegar esse limão, espremer e tomar essa limonada, mais fácil vai ser o tratamento, né? Claro que é fácil da gente dizer quando a gente não passa, mas eu tive uma familiar, né, muito próxima, que passou por câncer de mama, e tudo isso que eu passo para os pacientes eu tentei passar para ela, e ela está muito bem, obrigada, 12 anos depois. Então assim, passou toda aquela mística, ficou todo aquele medo, ela tinha 36 anos na época, né, eu não operei ela, porque familiar a gente não opera, e a gente fica, todo mundo receoso, e depois que tu vê que a coisa vai, né? É que nem eu brinco, quando eu entrei em trabalho de parto, eu sabia todas as etapas, né? E é ruim nessa hora tu ser médico, porque tu sabe tudo que pode dar certo e também tudo que pode dar errado, né? Então, assim, às vezes é melhor ser leigo nessa história. Mas a gente tem que enfrentar, né? Eu digo, é enfrentar e enfrentar de cabeça erguida. Não pensar no que pode dar errado. Vai dar tudo certo comigo. Pensamento positivo. Que vai, né? Não é fácil? Não. Não é fácil para ninguém que tem o diagnóstico. Não escutei nunca de nenhuma delas, foi fácil para mim. Não é fácil. Mas vai dar certo, porque mama tem cura. Doutora, muito obrigado. Eu ainda tenho eu preciso da câmera em mim aqui, Vitor. Tem um pedido que um casal de amigos meus fez para eu fazer um convite, então. Vai acontecer agora dia 26 de outubro, no sábado, lá em Sapiranga, a caminhada
solidária. Ela está sendo promovida pelo pessoal da Clínica Equilíbrio, é uma clínica de fisioterapia de uns amigos meus, tá? Eles vão sair da frente da Clínica Equilíbrio na Avenida Major Bento Alves 1973, espero que eu tenha acertado o número, tá? Mas é fácil de achar, em direção ao Parque do Imigrante. E eles convidam todo mundo. A inscrição é 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que vai ser doado para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. E na chegada vão ter vários eventos. Vão ter brincadeiras para as crianças, vai ter a hidratação com frutas, vão ter palestras, vai ter ginástica laboral, enfim, tudo voltado para divulgar o Outubro Rosa e poder fazer essa máxima conscientização. Então, Muriel, Josiane, parabéns pela iniciativa. Eu estou aqui tomando esse pedacinho do meu tempo aqui, do nosso podcast, pedindo a licença para a convidada para fazer isso. E agora a gente está encerrando o nosso Taura Podcast, episódio especial. Não estranhem, esse é o episódio 11, ele vai ser lançado antes do 10. Né? Porque o 10 já está gravado, mas devido ao Outubro Rosa, a gente fez esse encaixe com a doutora aqui para conseguir fazer essa gravação. Eu agradeço muito, doutora, a sua presença, a sua disponibilidade. Foi um papo muito produtivo, uma conversa muito produtiva. Vini, novamente, obrigado por estar aqui do meu lado, suportando as piadinhas. Estamos sempre juntos e principalmente quando a gente consegue trazer pessoas, né, tão queridas. A Renata me conhece desde a época, eu brinco, desde a época que eu não sabia nem amarrar os tênis, né? E é sempre uma pessoa que é um exemplo para nós de profissional e foi uma honra te receber aqui no podcast. Obrigadão. Agradecer também ao Vitor pela correria, que ele faz o papel de 2, né, sempre, ele fotografa, ele arruma a câmera, né, a Hexstream pela disponibilidade do estúdio sempre para nós aqui, eu posso ligar de emergência aqui, eles acham um horário para nos atender. É sempre bom a gente enfatizar também como eles nos recebem bem aqui na Hexstream e agradecemos aí sempre a qualidade do material. Sem isso a gente não conseguiria fazer nada, né, Alex? Exatamente. Então, Vitor, obrigado de novo. Ele fez um certinho ali, um joinha, curtiu. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Mais Verde Gestão Ambiental e Clínica Cirúrgica Sapiranga. E de pedir para vocês, curte o nosso canal, é importante. Compartilha nosso conteúdo. Nos manda no Instagram e no YouTube assuntos relevantes que vocês querem ouvir a gente tratar. Tá? Clica lá no sininho. E eu agradeço, nos segue aí. Um abraço e até a próxima.